Donald Trump pune Brasil com tarifas por causa da perseguição contra Bolsonaro e contra a direita, e em resposta à diplomacia desastrosa, tenebrosa de Lula. E eu vou te mostrar ainda como que essa diplomacia tenebrosa do Lula e os abusos do Moraes vão impactar a sua, a minha vida com prejuízos milionários ao Brasil. Vamos então direto ao ponto nesse nosso encontro com justiça. Eu vou te mostrar o vídeo do Trump anunciando tarifas sobre o Brasil. Em seguida, eu vou te lembrar o que gerou tudo isso. Vou te mostrar como que a causa disso é a perseguição de Moraes contra Bolsonaro e a direita. E são ainda as provocações de Lula contra o Donald Trump, que são responsáveis por trazer sobre nós esse anúncio e os prejuízos que virão. Por fim, eu vou te mostrar o prejuízo milionário que isso vai trazer ao Brasil e as consequências que podem vir daí. Bora então começar aqui diretamente com o anúncio do Trump. É um videozinho de 1 minuto que vale muito a pena ver. Acompanha aí. Formula was a formula based on common sense, based on deficits, based on how we've been treated over the years, and based on raw numbers. And we're going to have a couple of more coming out today. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. We're going to be releasing a Brazil number, I think, later on this afternoon or tomorrow morning. But they're based on very substantial facts and also past history. You look at the past history. We never had anybody in the White House that understood the numbers or were into it like I have. You know, we've taken in hundreds of billions of dollars in tariffs, hundreds of billions, and we haven't even started yet. And it's going to be a great thing for our country. I think it's going to be a fair thing for the world. And we really haven't had too many complaints because I'm keeping them at a very low number, very conservative, as you would say, number. And we haven't had, I'm sure they will be complaining at certain points, but we haven't had complaints. We've been treated very unfairly by both friend and foe. Not good at all. É como o Brasil tem sido em relação aos Estados Unidos, segundo o Donald Trump. E por que então que o Donald Trump aplicou essas tarifas que vão gerar um prejuízo milionário ao Brasil, como eu vou te mostrar em seguida, hein? Como ele disse, o Brasil não tem sido legal com os Estados Unidos. O Trump está aí reagindo à perseguição contra o Bolsonaro e a direita e a uma série de provocações que foram feitas por Lula. Vamos ver juntos 5 evidências disso. Acompanha comigo e quem segue o canal, quem me segue nas redes sociais, já acompanha isso há mais tempo. Olha aí, ó. Primeiro, vamos começar com isso aqui, ó. Segundo o Wall Street Journal, como eu postei em 16 de janeiro desse ano, Trump vê lawfare e weaponization contra Bolsonaro, ou seja, estão usando a justiça, a lei, como um instrumento de guerra jurídica contra Bolsonaro. E Trump ameaça retalhar a proibição da viagem à posse nos Estados Unidos com tarifas comerciais sobre as nossas exportações. Gente, dá uma olhada aqui nessa matéria da Gazeta do Povo, na mensagem que o governo Trump mandou para o Brasil então em janeiro. Olha aqui, ó. Segundo o Wall Street Journal, citando fontes próximas à equipe do Trump, a falta de uma decisão do STF sobre autorizar ou não a viagem de Bolsonaro a Washington pode agravar as já frágeis relações entre o governo Lula e o próximo governo americano. Aspas, a pior maneira do governo Lula iniciar sua relação com a administração Trump é instrumentalizar o governo contra um adversário político, foi o que disse uma fonte próxima ao presidente eleito dos Estados Unidos ao Wall Street Journal. Ou seja, e aí? O que aconteceu a partir daí? O STF impediu justamente o Bolsonaro de ir aos Estados Unidos. Ou seja, a relação entre o governo Lula e Donald Trump começou muito mal, nas palavras aí deles, da pior forma possível. E isso acontece dentro de um contexto maior, gente. Um contexto em que Trump avaliava impor tarifas não só contra o Brasil, mas também contra outros países que ficam fazendo aí guerra jurídica em favor da esquerda e contra a direita. Essa foi então uma primeira provocação aí de Lula e do STF a Donald Trump, não autorizar o Bolsonaro aí para a posse do Trump nos Estados Unidos. Mas não parou aí não. Em fevereiro, o Lula atacou os Estados Unidos em um discurso de forma veemente, dizendo que os Estados Unidos querem se arrogar a função de xerife do mundo, chamando o Trump de esse cidadão e dizendo que os Estados Unidos perseguem o Alexandre de Moraes. Inacreditável, olha aí. Você disse esse cidadão? Ele não foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para governar os Estados Unidos, e ele que governe bem. E quem vai governar no Brasil somos nós. O brasileiro vai governar do jeito que a gente quer. Ninguém, nem esses produtores da plataforma.
Gente, ninguém. Lula aí não fez só esse ataque, fez uma série de ataques. Essa aí foi a segunda provocação desse discurso do Lula com uma série de ataques aos Estados Unidos. Eu mostrei pra vocês só um trechinho aqui. Aí em maio, eu fiz um outro vídeo aqui no canal do YouTube dizendo que Lula só podia estar louco porque ele ameaçou Donald Trump. O Lula, ele disse que as punições dos Estados Unidos ao Moraes são um ataque à soberania do Brasil. E que ele ia retaliar o Trump, gente. Seria ali um Pinter querendo retaliar o Doberman, é isso? Ele retaliaria o Trump. Ele daria respostas ao Trump se o Trump punisse o Moraes. Ou seja, mais uma provocação. Terceira provocação. Aí agora, na reunião dos BRICS, o Lula exercitou aí, gente, todo o seu anti-americanismo junto com países que são aí, na sua maioria, ditaduras. Lula fez uma série de provocações a Trump, criticando, por exemplo, os ataques ao Irã, criticando os ataques da Ucrânia à Rússia. E Lula era o anfitrião aí dos BRICS, ele liderou o encontro e ele leu os encaminhamentos finais. Essa aí foi uma quarta provocação gravíssima ao Trump. Aí o Trump faz em seguida o quê? Faz a sua manifestação em defesa do Bolsonaro, dizendo que ele acompanhava de perto a perseguição contra Bolsonaro e a direita, como que dando uma última chance de as coisas se endireitarem por aqui. E aí Lula, mais uma vez, reagiu, dizendo que o Brasil não aceita interferência de quem quer que seja, quando Lula mesmo fez pior, gente. Lula fez pior do que ele criticou no Trump, porque o Lula, ele trouxe uma condenada peruana ao Brasil. Ele foi à Argentina abraçar a Cristina Kirchner. Essa aí é a quinta provocação. O Lula, mais uma vez, atacando e de modo contraditório com as suas próprias ações. Aí, como resultado dessa estratégia genial do Lula, como resultado também da perseguição contra Bolsonaro, hoje a embaixada americana endossou as palavras de Trump, afirmando que a perseguição a Bolsonaro é vergonhosa. E aí o Trump pessoalmente anunciou as tarifas, ainda vai quantificar quanto que vai ser de tarifa, mas já anunciou que elas vão acontecer, que elas estão vindo hoje ou amanhã. Então essa diplomacia tenebrosa do Lula e a perseguição a Bolsonaro terão um alto custo para o país. Mas por que um alto custo? Como que isso vai afetar a minha vida? Gente, o Brasil é campeão de exportações para o país americano. As exportações brasileiras para os Estados Unidos bateram um recorde de 40 bilhões de dólares em 2024. Então, Moraes e Lula irritaram o presidente Trump justamente no momento que o Brasil mais lucrava com os Estados Unidos. E as tarifas vão trazer um imenso prejuízo, porque os nossos produtos eles vão ficar mais caros para concorrer lá na terra do Tio Sam com essas tarifas sobre as importações americanas dos produtos brasileiros. A gente vai vender menos e com isso todo mundo sofre, porque significa menos lucros, menos empreendedorismo, menos emprego por aqui, menos crescimento, menos renda. Sofre a economia brasileira como um todo a partir da crise dos setores que mais exportam para os Estados Unidos. Recentemente, os Estados Unidos decidiram tarifar o aço e alumínio do Brasil, gente, só aço e alumínio. E estudos mostraram o impacto só aí de 1,5 bilhão de dólares nas exportações. E ainda mostraram uma queda de produção de quase 700 mil toneladas nesse ano. Deixa eu mostrar aqui para você. Olha aí na tela. Queda de produção de quase 700 mil toneladas, gente. Um impacto de 1,5 bilhão de dólares nas nossas exportações. Imagine isso se espalhando agora para vários outros setores da economia, a partir da taxação de vários outros setores também. Muita gente avalia que a Dilma, ela não caiu por causa da Lava Jato ou das pedaladas, mas sim por causa da gestão desastrosa dela na economia. E se foi assim, então Lula que se cuide, porque a sua gestão já desastrosa na economia só vai piorar agora. Se Lula não cair logo, ele certamente vai cair nas eleições de 2026. E você? O que você achou dessa diplomacia terrível do Lula que vai prejudicar todos nós brasileiros, hein? Lula, olha, se você não quer ajudar o Brasil, pelo menos não atrapalha. Me conta aí nos comentários a sua opinião e não esquece, segue o canal, curta o vídeo para a voz da nossa indignação chegar mais longe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.